Autoeducação, virtudes humanas e ascensão pessoal. Hoje eu vou falar sobre lapidação. Você já pensou em quem deseja se tornar? Para guiar a nossa conversa de hoje, eu vou me basear na autobiografia de Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Mas o meu intuito com esse vídeo não é trazer muitos dados, sobre a história da Revolução Americana, até porque eu sou bem leiga no assunto. E foi justamente a partir da leitura desse livro que eu tive a curiosidade de estudar mais, de procurar mais. Mas o intuito dele, ao escrever essa biografia, não era entrar em detalhes sobre os acontecimentos da sua época. Ele tinha outro objetivo bem específico, que está bem descrito aqui, logo na primeira parte do livro. Ele escreveu essa autobiografia dedicada ao seu filho. E ele tinha a esperança de que ele pudesse comunicar alguns aspectos da sua história que ele acredita que poderiam ser úteis, poderiam ser de grande valor para os seus descendentes. Então, é um livro que tem valor não só para os descendentes dele, mas também para nós, leitores de hoje. Até porque, se a gente for observar de onde o Benjamin Franklin saiu e onde ele chegou, em toda a sua trajetória pessoal, é algo que é digno da nossa atenção. Então, para contextualizar um pouco vocês sobre a história dele, Benjamin Franklin nasceu em Boston. O pai dele era um produtor de velas, sabão, e ele veio de uma família muito numerosa. O pai dele casou 2 vezes, se eu não me engano, ele teve no total 20 filhos, e ele veio da Inglaterra para a Nova Inglaterra, porque ali, naquela época, os Estados Unidos da América ainda não eram o que é hoje, ainda não tinha acontecido a independência, então eles eram uma colônia da Inglaterra. E o pai dele, estava ali esforçado, tentava oferecer o melhor para cada filho. Percebia que Franklin tinha um desejo, desde cedo, de estudar, de se aprimorar. E quando ele saiu da escola aos 10 anos, imediatamente, logo em seguida, acho que uns 12 anos de idade, ele foi trabalhar com um irmão que tinha uma tipografia. Era tipo um impressor da época, Então ele foi aprender esse ofício de tipógrafo com o irmão. O irmão já era mais velho. E ali ele começou a se desenvolver, a aprender essa nova habilidade e começou a ter contato com livros. Então ele sempre aproveitava cada oportunidade para pegar um livro emprestado e ler. E ele fazia questão de terminar logo de ler esses livros para conseguir emprestá-los, para conseguir devolvê-los logo, rapidamente, e que as pessoas sempre tivessem vontade e boa disposição para emprestar esses livros. Nós precisamos lembrar que os livros naquela época eram caros e eram difíceis de conseguir. Muito diferente de hoje, que eu vejo gente reclamando, dizendo que livro é caro, sendo que hoje o livro é muito acessível e que todo mundo consegue, de alguma forma, ter acesso a livros. Naquela época essa não era a realidade. Então, já destacamos aqui esse ponto, porque ele sabia valorizar os livros e aproveitava cada oportunidade. Passado algum tempo trabalhando com o irmão, eles tiveram um conflito. E aí ele se viu numa situação em que ele queria ter liberdade, ele queria se ver livre, porque o relacionamento com o irmão já não estava muito bom. Então, quando ele tinha por volta de 17 anos de idade, ele foge, ele fica como um fugitivo da lei, e foge para Nova York e depois vai para o estado da Filadélfia. E lá ele vai tentar seguir a vida, ele vai tentar se estabelecer. Então, ele vai oferecer os serviços de tipógrafo, vai trabalhar numa tipografia, e assim ele vai narrando, todos esses acontecimentos. Depois ele recebe uma proposta para ir a Londres, mas o governador faz um monte de promessas, e quando chega lá, era tudo mentira, então ele tem que se virar. Só que tudo isso vai acontecendo, ele vai ganhando essa maturidade, ele vai entendendo, vai criando relações com as pessoas, e ele vai se desenvolvendo, se destacando na sua profissão. Até que chega um momento que ele consegue abrir a sua própria tipografia. E ele vai se destacar pela sua diligência, Então ele vai falar que ele era uma pessoa que tinha uma certa frugalidade, Ele evitava certos vícios, Enquanto as pessoas à sua volta se dedicavam à bebida, saíam para almoçar, iam beber, iam se empanturrar. Ele fazia um almoço simples e ia aproveitar o tempo para ler. Ele era muito diligente no trabalho. Então, essas características fizeram com que ele tivesse resultados expressivos e crescesse. Então, ele vai narrando tudo isso e chega um ponto que ele
vai falar para a gente sobre um esquema moral que ele desenvolveu, né, que ele diz que são as 13 virtudes. Então é importante a gente saber que ele recebeu uma criação calvinista, né, a criação familiar dele, mas ele deixa claro aqui que em nenhum momento ele nunca aderiu a nenhuma denominação religiosa, embora ele não se opusesse. Então ele apoiava, né, ele convivia com pessoas de várias denominações, mas ele, por si próprio, não aderiu a nenhum sistema de crenças doutrinário. Mas ele acreditava que o homem deveria ser virtuoso, né? Então ele buscava a perfeição, né, através dessas 13 virtudes que ele enumerou. Vou citar aqui brevemente para vocês. Ele fala da temperança, aí ele dá uma descrição rápida para cada virtude, né? Aí ele diz: coma sem se empanturrar, beba sem se embriagar. Aí ele fala do silêncio, né? Não fale se não for para beneficiar os outros ou a si próprio, evite conversas superficiais. A ordem: guarde tudo em seu devido lugar, estabeleça um horário para cada parte dos seus afazeres. Frugalidade: não crie gastos, exceto para fazer bem a você ou aos outros, não desperdice nada. Então ele segue, né? Ele fala da diligência, da sinceridade, da resolução, da justiça. E aí, chega um certo momento que ele começa a fazer uma tabela, né, semanal, e ele vai preenchendo os pontos que ele acha que ele conseguiu alcançar naquela semana. E ele começa a perceber que ele não consegue, que na verdade ele sempre está falhando em algum ponto. Então ele chega à conclusão de que é impossível alcançar a perfeição, mas mesmo assim ele segue com esse plano porque ele pensa o quê? Se eu continuar buscando ser cada vez melhor, isso vai fazer bem. Então é uma noção que a gente tem hoje, né? Não podemos desanimar porque nós sabemos que não vamos conseguir ser perfeitos, mas a busca pela virtude, de todo jeito, ela vai ser benéfica porque ela vai fazer com que a gente cresça, de um modo ou de outro. Então foi isso que ele fez. Apesar das suas falhas, apesar de perceber que sempre tentava quando ia bem para um lado, o outro lado desandava, ainda assim ele continuou praticando e chegando ao final da vida ele entende que isso foi uma das causas do seu sucesso, né? Uma das causas dele ter realmente conseguido alcançar bons resultados, né, nas suas empreitadas, né, nas coisas que ele se propôs a fazer. Então tá aqui no livro, né, descrito, e eu achei bem interessante, né, e quis compartilhar com vocês. Então chega um momento em que ele alcançou uma certa fortuna e ele vai poder vender, acho que ele tinha menos de 50 anos, tinha 49 anos, ele vai poder vender a sua empresa e se dedicar a escrever e estudar. E é aqui que ele vai ter mais atuação nos assuntos de ordem pública. Então ele cita alguns fatos relacionados à sua atuação a certas batalhas, né, certas guerras que estavam acontecendo ali. Ele vai desempenhar aquela função de embaixador na França, ele vai viajar bastante, vai escrever muito nos jornais. Aqui ele menciona uma reunião que eles faziam, né, muito antes dele vender a empresa e chegar nesse patamar. Ele já tinha um grupo que eles chamavam de junto, que era um grupo de amigos que se reuniam para estudar. Então eles liam e debatiam os assuntos, né, e isso fazia com que eles tivessem uma certa influência na sociedade. Então, o que é que a gente pode destacar aqui? Primeiro, um homem que sai de uma situação difícil e busca os meios para se desenvolver e faz isso por meio do estudo, mas não do estudo formal. Né? Aqui é mencionado que ele tem uma preocupação ele faz um serviço de assinatura, né, de livros, as pessoas assinam e aí ele envia, né, as publicações dos livros para a casa das pessoas. Ele foi pioneiro, né, nesse serviço de assinatura nos Estados Unidos. Ele vai ter a preocupação de abrir uma biblioteca ali, né, no seu estado. Então, ele tinha essa preocupação de abrir uma universidade, de promover a educação. Mas na própria história dele, isso aconteceu de maneira autodidata. Então, o caminho dele não foi pela via formal. Ele não teve acesso à educação formal, a estudar em uma universidade, mas ele valorizava tanto o estudo, valorizava tanto o conhecimento. Tem até uns trechos aqui que ele relata que ele fazia exercícios de escrita desde muito jovem. Ele sentava e tentava escrever de maneira persuasiva,
tentava expor seus argumentos verbalmente e por escrito com amigos para praticar e desenvolver a linguagem. Então, percebam que as habilidades que foram úteis para ele na vida pública depois, no seu trabalho como diplomata, toda a influência que ele veio ter depois, né, ali já numa fase mais avançada da vida, foi sendo construída desde o início, porque ele buscou, né, esse aprimoramento pessoal por conta própria. E é isso que eu acho interessante e queria enfatizar com vocês, né, como nós precisamos ser responsáveis pelo nosso próprio aprimoramento. Eu vejo muita gente que se queixa, que se lamenta, né? Ah, porque eu estudei numa escola muito ruim. Ah, porque isso, porque aquilo. Se lamenta muito pelas circunstâncias externas, que eu sei que elas influenciam, né? Que faz diferença. Mas nós temos esse poder, essa capacidade de mudar o rumo da nossa vida, se nós aprendermos a valorizar as coisas certas e a usar o tempo da maneira correta. Então, é isso que eu vejo aqui, sabe? Quando ele narra tudo, eu vejo que ele era uma pessoa que cometeu certos deslizes, cometeu certos erros. Alguns ele conseguiu consertar e ficou muito satisfeito por isso. Mas o maior acerto dele foi a capacidade de ser diligente, do trabalho duro e de usufruir bem do tempo. Então, ele dizia, né, que a minha maior dificuldade é a ordem. E ele se esforçava muito para ter ordem. Para ter um momento, né, de trabalhar, para ter um momento de estudar, e ele priorizava muito, né, por mais que trabalhasse muito, ele sempre tinha tempo para estudar e para escrever. Tem até ele narra, né, como foi a história do casamento dele, e eu achei interessante porque quase deu errado, né, era muito improvável que desse certo esse casamento dele, porque ele conheceu a moça, eu acho que era a senhorita Reed, muito jovem, e na ocasião ele teve que passar um tempo na Inglaterra, um tempo em Londres. E demorou a voltar, e aí ele não deixou muito claro, né? A mãe da jovem não deixou ele noivar com ela antes de ir, mas também ele não deu muitos sinais, né, de que ia voltar. Então, a jovem acabou sendo persuadida a casar com outro homem. Mas quando ela casou com esse outro homem, foi um desastre. Depois ela descobriu que ele já era casado, que ele tinha um monte de problemas, e o casamento acabou sendo nulo, considerado nulo. Então, depois que ele volta para Filadélfia, depois de um tempo, eles realmente se casam, né? E eles são felizes, pelo que ele descreve aqui. Ele não fala muito da esposa, mas eu acho engraçado porque quando ele vai elogiar a esposa, ele fala da frugalidade dela, né? Ele diz que ela não gasta muito, né? E ela é uma grande parceira, ela me ajuda muito. Então, era uma mulher que estava ali, pelo que ele descreve, né? Era uma mulher que estava alinhada aos valores dele, ao projeto que ele tinha. Os dois juntos estavam alinhados e trabalharam juntos em prol disso, né? Ele não entra muito em detalhes a questão dos filhos, porque justamente o intuito da autobiografia é focar nas virtudes, né, e nas decisões que um homem pode tomar, né, que o ser humano pode tomar, e que vão fazer a diferença no rumo da vida. Infelizmente, ele não concluiu a autobiografia. Chega um ponto aqui que ela simplesmente acaba, né? E aí, nessa edição, eles trazem uma linha cronológica, né? Eles colocam um ano, né? 1706, e aí eles vão colocando aqui o ano e os fatos, né? O que aconteceu. Para a gente ter uma noção mais ou menos de todos os acontecimentos, né? Que foram tendo ali até o seu falecimento, que foi em 1790. Se eu não me engano, ele faleceu com mais de 80 anos de idade, ou seja, ele teve uma vida longa, né? Uma vida longa e próspera. Sabemos que ele escreveu muito ao longo da vida, mas infelizmente não temos acesso a esses textos em português, eu acredito que a maioria está em inglês mesmo. Eu encontrei uma biografia escrita pelo Walter Isaacson. Eu não sei pronunciar o nome dele, gente, desculpa. Mas é aquele biógrafo famoso que escreveu a biografia do Leonardo da Vinci, a biografia do Steve Jobs. Mas eu encontrei para vender muito caro na Amazon, então eu acredito que esse livro não está sendo publicado, não está sendo vendido no momento, né? Eu acho que não teve novas edições desse livro, por isso que ele está por esse valor tão alto. Mas assim, fica a recomendação, porque eu também fiquei interessada em saber mais, né? Fiquei com aquele gostinho de quero mais depois que eu li esse livro, e pode ser que vocês também tenham interesse. Então é isso, gente. Fica a recomendação.
Recomendo especialmente para jovens, né? Se você tem ali, está próximo aos seus 20 anos, tem 17, 18, 20 anos, 20 e poucos anos, se você tem um filho com essa idade, esse é um excelente livro para você presentear. Porque, lógico que a gente pode fazer boas escolhas por toda a vida, né? A gente tem até o dia da nossa morte para fazer boas escolhas. Mas eu acredito muito que existe a fase ali, o início da nossa vida adulta, é muito decisivo, é muito importante para como a nossa vida vai se desenrolar. E a gente vê isso aqui claramente, né? No momento crítico, no momento que ele realmente estava se tornando um adulto, que ele precisou tomar decisões importantes. Ele cometeu muitos erros, mas também ele teve muitos acertos, né? Ele soube fazer as escolhas certas em determinados momentos, e isso foi decisivo para o futuro dele. Então, eu acredito que um jovem entrar em contato com uma história como essa, poder ver os erros e acertos de outra pessoa e de uma pessoa que realmente tem algo a ensinar, é muito importante para povoar o imaginário, né, desses jovens com bons exemplos. Então, fica a recomendação mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário e não deixe também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!